Meu irmão e minha irmã, hoje dia 17 de outubro, terça-feira, a igreja comemora o dia de Santo Inácio de Antioquia. Este religioso sacerdote do início do século morreu no ano de 107, ou seja, bem no iniciozinho da era cristã. Nasceu em Antioquia e cresceu e desenvolveu seu trabalho pastoral por ali. Porém, durante as perseguições de Diocleciano, foi preso e levado para Roma. Porém, a viagem que fez de Antioquia até Roma foi para ele uma viagem de evangelização. De fato, durante esta viagem foi o período mais profícuo da sua história, o período onde mais escreveu e enviou várias cartas. Tinha sempre a sua teologia, a sua espiritualidade fundada sobre a Eucaristia, sobre o sacrifício. De fato, em uma das suas cartas, dizia que ele estava pronto para ser mastigado, triturado na boca dos leões, como grão de fermento, tendo em mente de fato a imagem da Eucaristia formada pelo trigo, que é mastigado, que é triturado. Santo Inácio que morreu então por Cristo, por defender a sua fé, por defender o nome de Cristo. Vamos então escutar o que nos diz para nós neste dia a palavra de Deus. Do Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Antes, dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós vemos Jesus que, a convite, entra na casa deste fariseu. O que se espera de uma pessoa que é convidada? Que seja bem recebida, que o anfitrião traga as melhores coisas, ofereça, seja gentil com aquela pessoa que convida. Tudo o contrário do que nós vimos no Evangelho de hoje. De fato, o fariseu deve ter convidado Jesus não porque reconhecesse nele o Messias, não porque de fato quisesse escutar suas palavras, mas porque, como o fariseu, como os outros, queria pôr Jesus à prova, queria pegá-lo em alguma falha que Jesus cometesse. De fato, vê que Jesus não lavou as mãos como deveriam. Não se tratava só de lavar as mãos como nós fazemos antes de comer. Eram rituais de purificação que os judeus tinham que fazer antes das refeições. Porém, este fariseu não fala nada para Jesus. No seu coração maquina esta reprovação, esse achar ruim daquilo que Jesus fez. Jesus, porém, como conhece o coração, sabe o que ele está pensando e logo diz isto que nós escutamos neste dia. Jesus, então, aproveita desta ocasião para tentar tirar algo bom da situação, para tentar, talvez, fazer com que aquele fariseu mudasse de vida, mudasse de opinião. Além disso, Jesus diz que remédio eficaz para todo tipo de roubo, para todo tipo de maldade, é a caridade. É doar, é partilhar aquilo que se tem. De fato, os fariseus, sacerdotes, anciãos, mestres da lei, eram as pessoas mais ricas daquela época. Tinham, vamos dizer assim, muitas chances de poder ajudar, porém não faziam. Eram pessoas mesquinhas, mãos fechadas. Jesus então aproveita desta ocasião. O que é então que esta palavra, nesta festa de Santo Inácio, pode dizer para nós neste dia? A primeira coisa é lembrar que, como disse Jesus, não sou eu que estou dizendo, é Jesus que disse neste Evangelho, o segredo da pureza está também na caridade, na abnegação daquelas coisas que nós temos, no ajudar aos outros. Não somente nas práticas interiores, mas também, e quase dizendo principalmente, nas práticas exteriores. Duas coisas que ajudam a que a pureza seja vivida na nossa alma, no nosso corpo, em todo o nosso ser. Nós, o que temos feito para procurar então a pureza do nosso corpo, a pureza dos nossos pensamentos? Às vezes é fácil vivê-la exteriormente, com o modo com que falamos, com que nos vestimos, com que agimos. Porém, como disse Jesus e como nós vimos claramente neste Evangelho, o coração pode estar contaminado, o coração pode estar cheio de desejos ruins, de pensamentos perversos, de fofoca, de juízos temerários. É preciso que o interior seja modificado para depois o exterior demonstrar aquilo que o interior já está vivendo. Existe um autor
antigo do século XVII, século XVIII, chamado Lourenço Scupoli. Escreveu um livro, O Combate Espiritual. Nesse livro, este autor nos diz o seguinte: a santidade consiste no conhecimento da bondade de Deus e da nossa nulidade. Consiste na submissão não só a Ele, mas a toda a criatura por causa dele. É preciso então nos submetermos, ou seja, abrir mão daquilo que nós temos, não só para Deus, ou seja, não só em coisas espirituais, mas também em coisas materiais. Abrir mão, nos abaixar, nos submeter aos nossos irmãos, criaturas, imagens de Deus que estão ao nosso redor. Que o exemplo de vida de Santo Inácio de Antioquia nos ajude a não termos medo de falar do nome de Jesus, de viver este nome em corpo e em espírito. Que a bênção de Deus seja derramada sobre você neste dia, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.